Graça e paz a todos vocês que a partir de agora estarão nos acompanhando, né? Estamos iniciando mais uma vez hoje a nossa reunião, aqui uma reunião presencial e também a reunião transmitida através da página do Facebook, para que todos nós possamos assim aproveitar da palavra de Deus. Eu vou ligar aqui o... Espero que todos estejam nos assistindo, estejam ligados aí conosco, né? Eu quero desde já agradecer a Débora Galvão, que já está conosco, né, Déborinha? Deus abençoe você, sua casa, em nome de Jesus. E a você que está chegando agora, você pode nos ajudar, estar assim compartilhando, né, desta live, para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas. Eu quero também mandar um beijo para a Andréia Melo, que está conosco através da transmissão hoje, né? Minha companheira está na transmissão. E hoje aqui estamos com a irmã Vânia, né? Com a irmã Elizabeth. E se você quiser vir, ainda dá tempo de vir presencialmente, que nós estamos começando a nossa reunião agora. A irmã Vera Bueno, né? Que também já está na audiência, já está ligadinha conosco lá de São Paulo. Deus abençoe a irmã Vera. E você que está entrando aí conosco sempre será bem-vindo. Nós vamos começar a nossa reunião de oração orando, como sempre fizemos. E nós iniciamos pela oração de Efésios, né? Capítulo 6, sempre baseados naquele texto, a partir do versículo 10 em diante. Nós tomamos posse da palavra no reino espiritual, crendo que o Senhor é conosco e que essa palavra não é recitada como se fosse um amuleto, mas ela é tomada por nós como a verdade. Então, esta verdade esteja em nós hoje, neste dia. Pai querido, nesta tarde, mais uma vez, nós colocamos diante do Teu altar as nossas vidas, neste dia 27 de agosto do ano de 2021. Apresentamos, Senhor, esta reunião, apresentamos, ó Deus, as nossas irmãs que estão aqui conosco, Pai, a vida da irmã Elizabeth, da irmã Vânia, a minha vida, ó Deus, de todos aqueles que vão estar entrando, Pai amado, para assistir, para compartilhar desta live. Hoje nós clamamos que o Senhor esteja falando conosco, nos ensinando, porque nós queremos ser instruídos na Tua palavra, ó Altíssimo. Nós queremos ser instruídos na Tua presença. Por isso nós pedimos nesse momento, perdoa as nossas falhas, perdoa, Senhor, as nossas limitações, perdoa, Senhor, ó Deus, as nossas omissões, as nossas ações, pensamentos. Unge, Senhor, a nossa mente, os nossos olhos, unge, Senhor, os nossos ouvidos, a nossa boca, que a nossa língua, Senhor, seja uma língua erudita, para, Senhor, edificar a vida de todos aqueles que estão ao nosso redor. Nos ajuda, Pai, a controlar as nossas emoções, porque elas tentam nos controlar. Elas tentam controlar, Pai, através da emoção do medo, da insegurança, através, Senhor, da opressão, ó Deus, da falta de perdão. Senhor, as emoções, elas tentam controlar a nossa vida, mas nós queremos ser controlados pelo Teu Espírito, pela Tua presença. Que, Senhor, os dons, a presença, Senhor, do Teu Espírito esteja sobre nós, trazendo os frutos, Pai, para que nós possamos viver neste e nos outros dias futuros, baseados, Senhor, na Tua vontade. Por isso, nós viemos na Tua presença, juntos, através, Senhor, da transmissão dessa reunião, juntos aqui neste lugar, na Primeira Igreja Batista em Alto Taquari, buscando a Tua face, para que o Senhor venha nos fortalecer na Tua presença, nos fortalecer na Tua palavra, porque sabemos que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, não é contra pessoas, mas é, sim, Senhor, contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade e dominadores do mal. Senhor, eles intentam nos destruir, eles intentam nos separar da Tua presença, eles intentam, Pai, trabalhar, Senhor, contra nós, porque a Tua palavra diz que nós temos, que Ele é o nosso adversário. Ele não é seu adversário, Pai, mas Ele é o nosso adversário, e Ele milita e luta contra nós para que possamos
ficar longe da tua presença. Nós não queremos ficar longe de ti. Nós queremos ficar próximos, íntimos. Senhor, ter um relacionamento muito, muito estreito contigo. Um relacionamento de intimidade. Um relacionamento onde podemos ouvir a tua voz a qualquer instante. Onde podemos compreender as suas instruções que nos levam a uma vida de bênção e de prosperidade. Não, Senhor, sem lutas, mas no meio das lutas, no meio das dificuldades, o Senhor é conosco. Então, Pai, eu quero te pedir nesse momento, esteja agindo em nosso favor, esteja agindo, Senhor, em favor do povo que se chama pelo teu nome, daqueles que têm uma aliança contigo, e que o Senhor, ó Deus, nos ajude e nos revista de toda a sua armadura, para que possamos resistir no dia mal e depois de termos feito tudo, permanecermos inabaláveis. Senhor, que sejamos inabaláveis, mesmo ao passar pelas lutas, mesmo ao passar pelas dificuldades, ó Deus, que esta característica de não ser abalado esteja, Pai, sobre todo aquele que te busca com sinceridade, daquele que te busca de todo o seu coração. Senhor, que as situações, as palavras, Senhor, ó Deus, ao nosso redor, ó Deus, não venham nos abalar a nossa fé, que a nossa fé esteja firmada, fundamentada no Senhor. Portanto, nesta tarde, eu tomo posse desta armadura, das armas espirituais poderosas em Deus, para destruir todos os sofismas, todos os projetos do maligno contra nós, ó Deus. Por isso, Senhor, nós clamamos que cingimos os nossos lombos com a verdade, ó Deus, e revestimos da couraça da justiça. Calçamos os nossos pés na preparação do Evangelho da Paz e também, Senhor, tomamos o escudo da fé. Ó Deus, com ele, Pai, podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Senhor, tomamos também, Pai, o capacete da salvação sobre a nossa cabeça e a espada do Espírito, que é a tua palavra, porque o Senhor disse, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca do Senhor. Então nós queremos viver desta palavra, Senhor, tomando posse desta arma espiritual de ataque, onde nós podemos atacar o reino das trevas, dizendo exatamente isso: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários, se levantaram contra mim, foram eles que tropeçaram e caíram. Senhor, assim mesmo, Pai, que um exército se levante contra nós, mesmo assim não temeríamos, porque o Senhor é conosco e a tua palavra é a verdade. Declaramos esta palavra, Senhor, para a glória do teu nome, para que o Senhor esteja fazendo notório, Pai, o teu mistério através das nossas vidas, Senhor, através das nossas atitudes. Por isso, Senhor, declaramos ainda aquilo que está escrito no Salmo 91, que diz que aquele que habita, que mora, que está, que permanece no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, do Onipotente, descansaria. Senhor, nesta tarde nós queremos descansar na tua presença, nós queremos regozijar ao teu nome e dizer quão grande é o Senhor, quão poderosos são os seus feitos, quão maravilhosos, Senhor, as suas maravilhas, que nos livra, que nos guarda, que nos abençoa e faz resplandecer do teu rosto sobre nós. Eu digo ao teu respeito, ó Adonai, o Senhor é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e somente em ti eu confiarei, porque o Senhor nos livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. O Senhor nos cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas, nós e todos aqueles que estão ligados a nós, de perto ou de longe, não serão alcançados, não serão atingidos, estarão seguros de todo mal. Senhor, a sua verdade é o nosso escudo e a nossa armadura. Por isso eu não temerei o espanto noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda nas trevas, ou a escuridão
que o espírito da morte que assola ao meio-dia, porque a tua palavra é a verdade, nós cremos nela, e nela está escrito que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Eu e a minha casa, daqueles que estão buscando ao Senhor nesse momento, não serão atingidos. Eu repreendo agora, Senhor, todo o mal, ó Deus, sobre a vida do Vilmar, ó Deus, da Eva. Ó Deus, eu clamo agora que o Senhor visite este homem, Senhor, lá em Goiânia, que o Senhor traga sobre ele a cura, a restauração e a bênção, Pai. Que nós possamos, Senhor, nos alegrar, ó Deus, sabendo que ele, Senhor, foi alcançado pelo Senhor. Para a glória do teu nome nós oramos, que o Senhor esteja manifestando o teu poder sobre a vida dele, ó Deus, com misericórdia e graça. Nós clamamos, Pai, Senhor, não só por ele, mas por aqueles que estão, Senhor, internados, por aqueles que estão contaminados, por aqueles, ó Deus, que estão enlutados ainda, vivendo o luto, a dor da separação. Ajuda, Senhor, no consolo, ajuda, Senhor, ó Deus, para ser a força que cada um deles precisam, porque somente o Senhor, ó Deus, é o nosso refúgio, somente o Senhor é a nossa habitação, por isso nenhum mal nos sucederá. Cremos nisso, Senhor. Praga nenhuma chegará à nossa tenda, porque o Senhor dará ordem aos teus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos. Eles nos sustentarão com as suas mãos, para que não venhamos a tropeçar com o nosso pé em pedra. Mas com os nossos pés, nós, para a honra e glória do teu nome, pisaremos o leão e a áspide, calcaremos debaixo dos nossos pés o filho do leão e a serpente, porque nós, Senhor, podemos agora te amar, porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor ouviu o nosso clamor, o Senhor, Pai, ouviu a nossa oração. O Senhor nos livrará, Pai, e nos colocará num alto retiro, porque nós, Senhor, queremos conhecer o teu nome, e o Senhor nos conhece desde o momento da nossa concepção, o Senhor permitiu. Então nós invocaremos a ti, e o Senhor nos responderá. O Senhor estará conosco no meio da angústia, da adversidade, da dificuldade. O Senhor nos livrará dela. O Senhor nos abençoará. O Senhor nos livrará dela para que nós possamos glorificar o teu nome. O Senhor nos dará abundância de dias, Senhor, e dias prósperos, Senhor, sobre esta terra, até que o Senhor diga, venha para o lugar que está preparado desde a fundação do mundo. Que o Senhor venha nos chamar pelo nosso novo nome e que nós possamos ouvir a tua voz e nos juntarmos a ti por toda a eternidade. Assim, Senhor, nós oramos nesta tarde, em nome de Jesus. Amém e amém. Vânia, você podia pedir para ela ver se consegue ligar aqui para nós? Queremos agradecer aqueles que estão conosco, né? A Lélia Barbosa também está conosco, obrigada. A Taliane Dourado, e a irmã Vera Bueno, a Rita Leal. E eu quero pedir a você nesta tarde, compartilhe dessa live conosco. Vai compartilhando com os seus amigos, com as pessoas que são seus conhecidos, para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas possível. Não é porque nós ganhamos alguma coisa com isso. Nós não ganhamos nada com isso. Este canal, né, eu nem sei direito o que significa estar monetizado, mas esse canal é simplesmente uma bênção para que você possa ser alcançado pela palavra e que você também possa levar a palavra de Deus através deste compartilhamento. Que o Senhor possa te usar como um atalaia, como alguém que vai transmitir desta palavra àqueles que são seus ligados, né, seus alcançados. Amém? Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do livro de Daniel. Várias vezes a gente já falou a respeito deste livro, né? Quero também mandar um agradecimento à irmã Otília, que está conosco. Obrigada, irmã. E não se esqueça, aí nessa barrinha debaixo do seu celular, tem um lugar onde você pode compartilhar desta live. Então aprenda, vai lá, compartilhe da live com seus amigos, com a sua parentela, para que assim a gente possa estar alcançando a todos. Hoje nós vamos falar exatamente de uma condição muito atual para nós hoje, né? A Bíblia nos relata que este mundo jaz no maligno. Este mundo jaz no maligno.
O que é isso? Isso significa que o mundo, ele está muitas vezes regido pelos princípios do mal. Hoje ainda uma pessoa me perguntou por que as coisas erradas, né, ou a forma errada de agir às vezes dá mais certo do que a forma certa. Muitas vezes é mais fácil você desconstruir do que construir. É muito mais difícil você restaurar um casamento do que acabar com ele. É muito mais trabalhoso você tentar reerguer um relacionamento do que você destruir, desistir dele. O inimigo muitas vezes ele mostra que o caminho da destruição, o caminho da desistência é o caminho mais fácil. Por que isso? Porque na verdade nós vivemos em um mundo que está corrompido pelo pecado. Ele está corrompido por princípios, não em sua maioria, mas em uma grande parte, vamos dizer assim, de pessoas que não alinham a sua vida à palavra de Deus, não alinham a sua vida aos princípios de Deus. Ah, irmã, mas quando a gente fala a respeito de Deus, um é de cá, o outro é de lá, o outro é de acolá, né? Eu estou falando aqui de placas, de denominações, de teologias, tem tanta linha, tem tanta coisa. Mas eu gosto muito de uma palavra, eu não sei se eu vou conseguir achar ela aqui, mas tem uma palavra que eu gosto muito, de um dos profetas menores, eu não sei se é Ageu, não separei ela para falar isso aqui, mas ela fala assim, de tudo que você já ouviu, se alguém lembrar aí, se alguém souber, coloca aí para mim, de colinha, tá? Coloca aí, escreve aí para mim. Né? De tudo que se ouve, de tudo que se já ouviu, eu acho que é Miqueias, vamos ver. São algumas coisas que você precisa guardar, né? Ele fala assim, que a gente precisa temer a Deus, né? Se afastar do maligno, de tudo que se tem para guardar, é isso que a gente fala. Existe um resumo da palavra. É que eu troquei de Bíblia, daí eu não consigo achar nessa minha Bíblia aqui, né? Mas ela fala assim, de tudo que você precisa guardar, guarde estas pequenas instruções. São instruções curtas, né? Às vezes a gente quer agradar tanto a Deus através de coisas tão complicadas, mas a palavra de Deus fala que existem poucas coisas que a gente precisa para viver uma vida de paz. E eu falo isso para você assim, não é para você muitas vezes deixar de buscar nas peculiaridades, mas a gente precisa buscar aquilo que é real nas nossas vidas. O que é real? Talvez as teologias, a forma de pensar da sua denominação não bate com a forma que eu prego aqui. Mas eu quero dizer para você, a primeira coisa que você precisa fazer é temer a Deus, andar nos seus princípios. A gente sabe, na verdade, o que é certo e o que é errado. A gente sabe, na verdade, de todas as formas, princípios importantes da palavra de Deus, princípios que nos fazem ter uma vida segundo a vontade de Deus. E isso é o que nós precisamos guardar, né? De tudo que nós precisamos guardar, é isso, andar na presença do Senhor, viver na sua vida, se afastar do mal. É um texto bem pequenininho. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração? Não é Provérbios, não. É um texto que está nesses profetas menores aí, não é esse texto de Provérbios, não. É um texto que fala a respeito de tudo que a gente precisa saber e guardar. São pequenas coisas. Eu vou trazer aqui da próxima vez, se Deus quiser, eu vou encontrar ele. Não consigo achar aqui. Eu sei que está aqui nos profetas menores, né? Mas como eu troquei de Bíblia, eu não consigo localizar agora. Que fala que a gente precisa temer a Deus, né? Se desviar do mal. São coisas pequenas que, na verdade, todos nós sabemos. E isso nós precisamos andar. Mas o mundo, ele anda muitas vezes por esses princípios que não agradam a Deus, por princípios que não estão alinhados com a vontade de Deus. E nós precisamos aprender a não nos contaminar com as coisas deste mundo. A palavra santo, ela significa separado.
Esta palavra separada é justamente isso, que você está separado não do mundo, mas separado dos princípios do mundo. É um texto na palavra que diz assim: todo aquele que ama a Deus, o mundo não pode amar o mundo. Não existe amar a Deus e amar o mundo. São duas coisas distintas, são dois princípios diferentes. Nós precisamos nos definir em amar a Deus e buscar a Ele, dentro da nossa condição limitada, porque todos nós somos limitados. Nós não sabemos, na verdade, todas as coisas, somos limitados, mas nós podemos sim buscar ao Senhor e clamar a Ele. Então existe uma decisão em nós de não se contaminar com o mundo. Quando nós falamos a respeito da libertação, às vezes a gente vem aqui, né? Já aconteceu com a irmã Vânia, já aconteceu comigo, já aconteceu com a irmã Elizabeth. A gente vem aqui na igreja e nós fizemos um processo de libertação. A gente fala esse processo de libertação. O que é esse processo? Na verdade, o processo de libertação é quando a gente se dispõe de fazer a faxina da casa, né? Você vem para cá, faz a faxina, né? Dá uma limpada geral. Mas será que isso resolve? Resolve momentaneamente se você não continuar buscando a Deus e continuar fazendo esta faxina, né? O processo de libertação, ele não é uma vez só. Ele não acontece apenas uma vez e nunca mais. Às vezes existem coisas que sim, que você nunca mais vai voltar, né, naquela condição de pecado. É como você vai fazer uma faxina dentro de casa, existem entulhos, coisas que estão lá no quartinho, lixo, coisas entulhadas, você vai pegar aquilo lá e jogar no lixo, jogar no lugar onde ele é de destino. Aquilo lá você não pode mais voltar e pegar. Mas você pode voltar a guardar lixo, né? Não é verdade? Lá em casa, eu sempre falo isso, mulher tem mania, né? De ficar guardando potinho. É só eu, né? Vocês não, né? Só eu que guardo potinho, né? Só eu. Então, de vez em quando, tem que fazer uma faxina. Porque a gente vai guardando tanto potinho, tanta coisinha, e de repente aqueles potinhos já não tem mais tampa. E o que serve um potinho às vezes sem tampa? Serve para entulhar a gaveta, serve para encher o espaço, para não ter espaço para uma outra coisa. Aquele pote não vai servir para nada. Então nós precisamos tirar aquele pote, jogar aquele pote fora, né? Para ter o lugar, o espaço para outra coisa. Nós já falamos aqui na semana passada, na lei da física, que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Essa é uma lei da física. Ou seja, o Espírito de Deus, ele não vai conseguir ocupar a nossa vida, a nós mesmos, se nós estivermos cheios de nós mesmos, ou se estivermos cheios de rancor, cheios de falta de perdão, cheios de amargura. O Senhor precisa nos limpar, então precisa haver um processo de libertação. Primeiro, nós já falamos sobre isso aqui na semana passada, identificar aquilo que precisa ser jogado fora, aquilo que precisa ser limpado. Mas aí tem uma outra situação, a situação de que nós vamos continuar comprando margarina, e os potinhos vão ficar vazios. E a gente vai continuar guardando o pote de margarina. Vidro de tampa, né? Os nossos vidros de tampa, a gente manda tudo lá para a Vânia. Para ela encher de doce. Porque ela faz uns doces maravilhosos, né? Doce de laranja, doce de leite, doce de goiaba, de mamão. Faz uns doces maravilhosos. E a gente pega aquilo lá, então, e recicla tudo lá para casa de quem usa, né? Mas não adianta ficar guardando isso vazio. Nós precisamos fazer essa faxina constantemente. Na libertação, na vida espiritual, também é assim. A gente vem para a igreja, faz um processo de libertação, identifica o que precisa ser lançado fora, mas aí a gente vai continuar vivendo sobre essa terra. Nós vamos continuar comprando margarina, continuar comprando azeitona, ou seja lá o que for, ou pêssego, sei lá o que é que vem dentro do vidro com tampa. E nós precisamos chegar em um momento de reciclar aquilo dali.
né? Chega um momento em que a gente precisa dar o destino correto àquelas situações. São destinos corretos às nossas emoções, né? Quero mandar um beijo também para Ana Cláudia, que também está conosco, abençoando também através dessa live. Vou pedir para você, Ana Cláudia, compartilha aí com os seus amigos. Você tem vários amigos, várias pessoas conhecidas, então compartilhe dessa live para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas. Então, nós, enquanto estamos vivendo, mesmo a partir do momento da libertação, nós estamos vivendo sobre essa terra. E vivendo sobre essa terra, nós temos a oportunidade de nos contaminar com o pecado. O que é contaminar com o pecado? É justamente estar nos envolvendo com coisas que não deveríamos nos envolver, sentimentos que não deveríamos ter, né? E a Bíblia, ela nos dá várias situações ilustrativas, ela nos mostra muitas vezes linguagens que são figuradas. A gente vê isso, por exemplo, no livro do profeta Ezequiel, ou principalmente no livro de Apocalipse. Mas aqui no livro de Daniel, que nós vamos ler hoje, é um livro que mistura relatos históricos com algumas linguagens figuradas. No início do livro de Daniel, o que ele está nos relatando não é uma linguagem figurada, é algo que realmente aconteceu. Isso está confirmado pela história. A história nos mostra os acontecimentos do passado. E a história nos mostra que realmente Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele expandiu o seu reinado. Para onde que ele expandiu o seu reinado? Para dentro também de Israel, ou de todo aquele território que nós conhecemos como o território de Israel. Então, aqui em Daniel, capítulo 1, do versículo 1 ao 21, eu vou ler, e eu gostaria que você prestasse muita atenção, se você tem sua Bíblia e quiser abrir, Daniel, capítulo 1, versículo 1 ao 21, eu vou ler aqui no texto, e você vai acompanhar aí na sua Bíblia, tá? No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou, ou seja, quem reinava em Judá, que é Israel, né? O Judá é o reino do sul e o Israel seria o reino do norte. Então Nabucodonosor vem e faz o cerco a Jerusalém. Ele sitia é cercar, é combater contra, é conquistar, né? E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Ou seja, Nabucodonosor, ele tomou Jerusalém, e ele pegou cativo o rei, né, de Jerusalém, o rei de Judá, e também uma parte dos utensílios que estavam no templo, tá? É como os utensílios que nós temos hoje aqui, só que lá naquela época os utensílios serviam para outra coisa. Hoje aqui, os utensílios que a gente tem, nós temos bateria, temos os microfones, né? Temos as cadeiras. Na verdade, não foi isso que o rei Nabucodonosor levou. Ele levou todo o ouro que estava no templo, os utensílios, vasos de ouro. Por quê? Porque as pessoas levavam os animais para sacrifício. Então lá havia incensos, lá havia utensílios de ouro, lá havia a arca, né, da aliança. Então o rei Nabucodonosor, ele leva embora os utensílios deste templo. A arca da aliança já não estava mais aqui, tá? Mas eu estou falando dos utensílios que estavam lá dentro do templo. E ele leva para a casa do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz. Aspenaz era o chefe dos eunucos, né? Que trouxe alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres. Então, foram todos levados à Babilônia inicialmente? Não. Quem foi levado cativo? A linhagem real, ou seja, a família do rei, e também alguns jovens filhos de Israel, né? Que eram de quê? Olha só o versículo 4. Jovens em quem não houvesse defeito algum.
formosos de aparência e instruídos em toda sabedoria, e sábios em ciência, entendidos no conhecimento, e que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Então, o rei Nabucodonosor levou pessoas que tinham uma instrução, que tinham capacidade de viver dentro do palácio do rei, para serem servos do rei, que fossem bem educados, que fossem polidos. E dentre eles, né, estava Daniel, que nós estamos lendo o seu relato. E a Bíblia diz aqui que o rei lhes determinou a ração de cada dia da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Então, havia uma determinação. Aquele povo que foi levado cativo, eles deveriam comer e beber da comida e da bebida do rei, tá? Eles se alimentariam daquilo que o rei come, daquilo que o rei se alimenta. Por quê? Porque ao final de 3 anos, eles precisavam estar instruídos, eles precisavam estar fortalecidos para poder, assim, servir ao rei no palácio do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá. Então lá estava Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E a Bíblia diz aqui: e o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel pôs o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e Azarias de Abed-nego. Então o nome deles deixou de ser Daniel, Ananias, Misael e Azarias, para se tornar Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Daniel então propôs em seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele nos vossos rostos mais tristes do que os dos outros jovens que vos são iguais. Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que isso nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência, e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te ajas ou tenha ação para com os teus servos. E então o eunuco aceitou essa proposta e os experimentou por 10 dias. E ao fim dos 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos. Olha aí, irmã Vânia, se comer legume e água, fica mais gordo. Né? Eles estavam mais gordos do que os jovens que comiam a porção do manjar do rei. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção deles e o vinho que deveriam beber, e lhes dava legumes, né? Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento, a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. Ele teve, além de tudo, ele teve um dom de visão, né, de sonhos. E ao fim dos dias, que fim dos dias era esse? 3 anos. Por 3 anos eles comeram dessa forma. Então, o rei pediu que lhe trouxessem, e o chefe dos eunucos trouxe todos diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos ou os astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel esteve até o 1º ano do rei Ciro. O que nós queremos falar com isso? Na verdade, nós precisamos entender quem eles eram. Eles eram jovens. Jovens que talvez estavam aí dentre os 15 a 21 anos, né? Depois dos 21 anos já era considerado adulto para a cultura judaica. Então, jovens é de 15
até 21 anos. Eram moços. E não foram só eles que foram levados cativos para a Babilônia. Eles tinham boa aparência, eles eram sábios nas letras, eles eram bem educados, né? Não tinham nenhum defeito. E eles foram colocados em, vamos colocar assim, em quarentena, né? Quarentena vem de 40 dias, mas a palavra mudou o seu aspecto ao longo desses anos. Hoje existe quarentena de 10 dias, de 14 dias, quarentena de 3 anos eles foram colocados, para que se alimentasse do manjar do rei. Só que havia um problema. Aqueles moços eram judeus, né? Eles eram da tribo de Judá, moravam em Judá, eles eram instruídos na palavra de Deus. E a palavra de Deus, lá em Levítico capítulo 11, fala para eles que não poderiam se alimentar com qualquer tipo de alimento. Um deles é o abutre. O abutre não é um animal que foi criado por Deus para alimento, certo? Nisso nós concordamos, né? Nós concordamos. Mas existem outros alimentos lá na lista de Levítico 11 que eles também não poderiam se alimentar. Um deles, por exemplo, é a carne de coelho, carne de lebre, não pode. Carne de peixe de couro, também não pode. Camarão, também não, né? Carne de camelo, também não. Existe uma determinação lá em Levítico 11, que eram os animais que Deus criou e que autorizava que eles se alimentassem. Então, eles não poderiam comer de qualquer coisa. Mas o rei Nabucodonosor não conhecia essa lei alimentar. Ele não servia ao Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Então, ele comia o quê? De tudo, né? Comia de tudo. Ai, irmã, mas e se tiver lá no meio do mato para passar fome? Se precisar comer, não tem outra coisa para comer. Não pode comer lagarto, não pode comer tartaruga, né? Tem um monte de coisa, rato não pode comer, esquilo não pode comer. Então, existem vários animais que foram criados por Deus, mas pela lei alimentar de Levítico, a lei para que eles serviam, né? Que Daniel, Ananias, Misael e Azarias seguiam. Então, para eles, naquele momento, eles estavam entendendo que se eles comessem daquele manjar do rei, que poderia ser muito bom, né? Porque, vamos dizer assim, bacon é bom, né? Bacon não é bom? Bacon é bom. Eu gostava muito de comer copa. Copa, poucas pessoas sabem o que é copa, né? Copa é como se fosse um salame, mas é o lombinho do porco defumado. Aí ele fica aquela peça inteira do lombinho defumado, né? Bem temperado. Presunto de Parma é uma das coisas mais caras, né? Hoje que a gente pode ver por aí para comprar, é aquele presunto de Parma. Essas coisas todas o rei se alimentava. Ele se alimentava de coelho, ele se alimentava de camarão, ele se alimentava de lula, de mexilhão, de todas essas coisas de frutos do mar. Do que o Senhor permitia, então, que aquele povo comesse? São peixes de escama, né? Que tem escama, tem que tem escama. Animais, por exemplo, que tem o casco fendido, mas não ruminam, né? Não, que tem casco fendido e não rumina, não pode. Só pode o que tem casco fendido e rumina. Então, são várias determinações lá. O que eu estou querendo falar tudo isso? Eu estou falando tudo isso porque o rei comia tudo isso. E eles foram determinados para comer dos manjares do rei. Comida boa, gente. Manjar do rei é comida boa. É melhor do que a comida de um escravo, não é verdade? Mas Daniel, Ananias, Misael e Azarias resolveram não se contaminar com os banquetes. Por quê? Porque diante de Deus, se eles comessem aquele alimento, eles estariam se contaminando, né, diante do Senhor.
Então, eles resolveram não se contaminar. Eles resolveram não viver daquele jeito como os caldeus viviam. Porque eles não queriam abrir mão dos seus princípios. Eles não queriam abrir mão da vontade de Deus nas suas vidas. Mesmo longe da sua terra, mesmo longe do seu templo, eles continuaram vivendo os princípios da palavra de Deus. E a gente vê isso na própria palavra, quando nós vemos que Daniel, ele foi enviado posteriormente. Quem conhece o livro de Daniel sabe que, na verdade, é o texto mais impactante do livro de Daniel, é o capítulo 6. É Daniel na cova dos leões, né? E por que Daniel foi levado à cova dos leões? A gente sabe? Por quê? Você lembra, Vânia? Foi porque foi feito um decreto, já, tipo uma conspiração contra ele, e para ele não orar, né? Que levasse ele a desobedecer a palavra do Senhor, aquilo que ele vivia. Exatamente. E ele se manteve orando todos os dias às 3 horas da tarde, né? Com a janela aberta, virada para o lado do sol. E aí aquelas pessoas que levaram o rei a fazer aquele decreto, o rei já tinha assinado, já tinha selado com o anel. Não podia voltar atrás. Não podia voltar atrás e teve, muito triste, o rei viu que foi uma conspiração que fizeram, teve que levar ele à cova dos leões. Então, o propósito de tudo é que os judeus, né, eles têm as orações, né, eles têm as orações da manhã, eles têm as orações da tarde e eles têm as orações da noite. Eles oram 3 vezes ao dia, né? E Daniel continuou cumprindo estes princípios fora da sua terra, longe da sua família. Ele continuou orando, buscando ao Senhor nos períodos, fazendo as suas orações, né, nos horários determinados. Ele não abriu mão disso. E naquele decreto, o decreto era para que ninguém pedisse nada a outra pessoa ou a outro Deus, senão ao rei, né? Então, ele foi lançado na cova dos leões pela sua perseverança em se manter nos princípios da palavra de Deus. E eu quero dizer exatamente isso. Quero mandar um abraço também para Denise Dias, que está lá em Cardoso, São Paulo. Que bom, Denise, estar aí conosco. A Edna Novaes também, né, está conosco. A Roberta Bavia, a Valéria Fontes também estão todas conosco aqui assistindo. Eu quero falar uma coisa para você que está nos assistindo. Se você precisa de um pedido de oração, escreva aqui, ó. Escreva nos nossos comentários para que a irmã Elizabeth esteja anotando e no final nós vamos estar orando especificamente pelo seu pedido, tá? Então não se esqueça, escreve aí nos comentários que eu vou repassar para a irmã Elizabeth, ela já vai anotar para a gente poder orar no final da nossa reunião de hoje. Então eu quero dizer para você que eles decidiram não se contaminar. Eles decidiram não contaminar-se com os manjares, com a comida, com os princípios, com os valores. Eles não se contaminaram com a forma de vida dos caldeus. Eles eram idólatras, né? Eles buscavam outros deuses, eles tinham outros princípios de adoração, de culto. E eles não tinham os princípios nem alimentares, nem de temor, porque eles não conheciam o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Até que Nabucodonosor, ele reconheceu, você conhece a história, né? Ele reconheceu, depois de 7 anos que ele permaneceu como um animal, a Bíblia diz que ele pastava, que cresceram seus pelos sobre o seu corpo, que cresceram suas unhas, que ele se tornou como um animal irracional. Por quê? Porque ele olhou para o seu reino e disse: tudo isso que eu tenho, fui eu que conquistei. Naquele momento, o Senhor o levou à loucura, né? O levou a um estado de demência. E ele permaneceu assim até o fim de 7 anos, né? E depois disso, no momento que o Senhor trouxe a ele novamente a condição mental, ele reconheceu que o Deus de Daniel era o único Deus, né? Está escrito aqui no livro de Daniel. Você pode ler e pode confirmar aquilo que eu estou escrevendo e que eu estou falando, tá?
Então, eu quero dizer a você que Daniel e eles resolveram não se contaminar, porque eles não queriam estar com as mesmas atitudes, com a mesma condição daquele povo lá da Caldeia, né? Então, nós olhamos para isso e vemos que Deus honrou o seu posicionamento. Não foi assim? Deus honrou o seu posicionamento. De que forma? Deus trouxe a eles, e eu quero dizer, eu já falei sobre isso aqui, eu quero dizer que não foram só os 4 jovens que foram levados. Lembrem que ali, no versículo 10, o eunuco disse assim: porque o rei veria os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que são vossos iguais. Ou seja, os outros jovens, eles decidiram comer da comida do rei, certo? É ou não é? Sim. Sim. Os outros jovens comeram da comida... Opa! Tive uma vertigem aqui agora. Os outros jovens tiveram a contaminação, eles se contaminaram com as comidas do rei. Eles permaneceram no mesmo princípio que o povo caldeu queria que eles permanecessem. Eles estavam se contaminando com a comida e depois com a vestimenta, com os princípios. Eles estavam vivendo como os caldeus viviam. Foi só tirar eles do ambiente onde eles estavam. Removeu eles de Judá, colocou eles na Babilônia e eles mudaram completamente. Talvez a gente conheça pessoas assim, que quando estavam em um ambiente, eles tinham as atitudes daquilo que o ambiente lhes definia. Mas no momento que foram tirados daquele ambiente, eles mudaram completamente o seu comportamento. E eu quero dizer que tipo de pessoas somos nós hoje, neste momento. Quantos milhares de anos depois de Daniel? Será que quando nos tirarmos, né, tirar a nós de um ambiente religioso, vamos dizer assim, será que quando tirarem, né, nós do convívio da igreja, talvez as pessoas fiquem pensando assim, gente, mas eu não quero sair da igreja, não é isso que eu estou pregando, não é nada disso. Mas e se um dia acontecer de tirar você do convívio de onde você está? Será que nós vamos permanecer com as mesmas atitudes que temos? Existem pessoas, Deus nos livre, né, desse tipo de comportamento, mas pessoas que são algumas pessoas quando estão aqui na cidade, quando saem da cidade, quando vão para uma outra cidade grande, o comportamento muda. Porque lá eles pensam que não tem ninguém lhes observando. E não é nada disso, né? Não é nada disso que precisa ser a nossa vida. A nossa vida precisa ser como Daniel, como Ananias, como Misael, como Azarias. Estar proposto em nosso coração quem somos nós. E não se contaminar, porque a vida vai continuar. Você vai jogar coisas fora da sua vida, na libertação, mas você vai continuar tendo problemas de relacionamento, problemas dentro do seu trabalho, problemas dentro da sua casa. Você vai continuar tendo todo tipo de problema, dificuldade. E isso vai fazer com que nós sejamos provados em sair da nossa zona de conforto. Nós, quando estamos na nossa zona de conforto, eu falo que a nossa zona de conforto é aqui, né? Nossa zona de conforto é aqui na igreja. Aqui na igreja é tudo tão bom, né, irmã Elizabeth? É tudo tão bom, porque aqui na igreja a gente canta, a gente ora, a gente busca a Deus, né? Mas saiu da porta para fora, os problemas estão ali, as dificuldades estão ali. É por isso que muita gente decide, né, viver enclausurado em um lugar, para não se deparar com os problemas da vida.
Mas nós vamos ter problemas, a própria Bíblia nos instrui. Ela diz, no mundo tereis aflições. É uma afirmação. Lá não fala, olha, no mundo talvez você tenha aflição. Isso seria uma suposição. Mas a frase é, no mundo tereis aflição. Ou seja, no mundo você vai se deparar com situações complicadas. No mundo você vai se deparar com dificuldades. E aí, qual é a nossa decisão? Nós vamos nos contaminar com os manjares do rei, vamos dizer assim? Vamos nos contaminar com este mundo que prega muitas vezes uma condição totalmente contrária daquilo que a Bíblia diz que precisamos fazer? Se a Bíblia diz que é para perdoar, então tem que perdoar, né? Se a Bíblia diz... É claro, gente, olha, eu quero que vocês entendam que existem situações e situações, né? Muitas vezes as pessoas levam ao extremismo, e eu quero aqui deixar bem claro que a gente entende que existe uma disposição para cada situação. Vou te dar um exemplo. Na lei, no mandamento, na Torá, né? Os judeus, eles dizem que há 613 mandamentos. Mas desses 613 mandamentos, nem todos precisam ser cumpridos por todos. Ou seja, aquele que é levita, ele tem mandamentos determinados à tribo de Levi. Aqueles que são mandamentos para as mulheres, né, são mandamentos para as mulheres. Os homens não precisam cumprir, porque eles não são para os homens, eles são para as mulheres. E assim, existem mandamentos que são destinados a pessoas definidas. Irmã, o que você está falando? Que o perdão é para pessoas definidas? Não, eu estou falando que o perdão é para algumas situações que a gente precisa entender. Mas eu não vou perdoar? Vai perdoar, mas isso não significa aceitar a situação e a circunstância como ela está. Do que é que eu estou falando? Eu estou falando de violência. Eu estou falando de violência. Muitas mulheres... E eu quero dizer aqui, muitas mulheres que estão dentro das igrejas estão sofrendo muitas vezes violência física, violência emocional, e elas não tomam muitas vezes uma atitude, porque a Bíblia diz que precisa perdoar. Perdoar é uma coisa, tomar uma atitude é outra coisa. Porque a mulher, ela não é obrigada a viver debaixo de pancada. Não. Se existe algum tipo de violência contra a mulher, precisa tomar uma providência. Você pode até perdoar o agressor, né? Perdoa o agressor porque ele não conhece a Deus? Sim. Mas é ele para lá e você para cá. É por isso que eu estou falando disso, né? Existem situações, o perdão é necessário. Mas isso não quer dizer que você vai aceitar uma situação e viver debaixo dela, porque muitas vezes as pessoas, elas explicam, olha, não, você não pode abandonar o seu marido, não pode abandonar um marido por qualquer coisa, né? A Bíblia diz isso, mas a Bíblia também diz que a mulher não é obrigada a viver debaixo de adultério, né? Que não é obrigada a viver debaixo de um jugo em que o homem está traindo constantemente e aquela mulher fica lá debaixo daquele jugo. A Bíblia nos diz isso. A Bíblia diz que você não é obrigado, mas a Bíblia também diz que depois é para ficar solteiro, tá? A Bíblia que diz isso, não sou eu. Eu não estou falando nada. Eu estou falando daquilo que está na Bíblia. Então, nós não somos obrigados, podemos perdoar a todos, devemos perdoar a todos, mas não somos obrigados a viver debaixo de violência, tá? Isso não é algo bíblico, até porque a Bíblia diz que o homem precisa dar a vida pela mulher, né? Então, se há um princípio quebrado, existe uma situação complicada, né? Nessa situação toda. E às vezes as mulheres, elas acabam sendo subjugadas em situações de violência por vários motivos, eu sei que são vários, mas um deles é porque erroneamente se diz, né, que as mulheres elas
não podem tomar nenhum tipo de atitude para preservar a sua vida. E isso não é verdade. Na cultura judaica e na Bíblia toda, a vida tem mais importância do que qualquer outra coisa. Outra coisa que eu quero dizer para você, a vida tem mais importância do que as regras alimentares, né? Nós estamos falando aqui das regras alimentares. É mais importante você viver do que você morrer cumprindo uma regra alimentar, né? Então a Bíblia fala que você sim, se estiver com fome, né? Se você estiver num ambiente de come o rato ou morre de fome, então você come um rato bem assado, né? Vamos dizer assim, come um rato bem assado. Mas a gente precisa entender o equilíbrio de todas as coisas, né? E não, muitas vezes, ser extremista em situações que podem levar uma pessoa, por exemplo, à morte, porque não tomou nenhum tipo de atitude. Não, eu perdoo porque ele não conhece a Deus, e aí continua batendo, continua espancando, continua com violência, e isso não é de Deus, gente, não é de Deus. De Deus é a preservação da vida, né? Em todos os casos, a preservação da vida é aquilo que Deus mais almeja. Não se esqueça de pedir a sua oração aí, para que a gente possa estar orando por você no final, tá? Quero dar um oi também para a Érica, lá da Fazenda Passo Fundo, que está nos assistindo. E a Denise pede oração pela Denise família e pela Paula, Sheila e família. Deixa eu ver aqui, que tem um ver mais aqui. Família Eduardo Dias Ferreira Júnior e família. Então, é a Denise, a Paula e o Eduardo e todas as suas famílias, tá, irmã? Eu tô colocando aqui para ela anotar aí pra gente. Pedido de oração, tá? E se você quiser mais oração, se precisar de alguma oração, mande aí o seu pedido e a gente vai estar pedindo em favor especificamente daquilo que você colocar. Então, Deus, Ele estabeleceu princípios. E estes princípios estão na palavra de Deus. Então, ande sobre estes princípios. Ande sobre eles. Comece a buscar a Deus, um relacionamento com Deus, né? Procure agradar a Deus, porque Ele vai se agradar de você, né? Então, Daniel, Ananias e também Azarias, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles decidiram não se contaminar. Eles decidiram não viver com os princípios deste mundo. E na libertação é assim. A gente faz o processo de libertação, joga tudo fora, todo o lixo fora, faz uma faxina, faz uma limpeza. E depois, enquanto nós estamos vivendo, infelizmente, nós vamos continuar vivendo neste mundo e tendo oportunidade de se contaminar com os princípios deste mundo, com as condições dessa terra. Então eu quero dizer a você que nós precisamos buscar a Deus em todo o tempo, sem nos contaminar com as coisas deste mundo. Quando você detectar que há algo que está contaminando a sua vida, jogue fora. Não guarde. Você já detectou, você já entendeu que aquilo dali não serve para ser guardado, que aquela situação não serve para você, que aquilo dali é algo que vai levar você distante da vontade de Deus, da palavra de Deus. Então saia fora, resista ao diabo, fuja da aparência do mal. Nós sempre falamos isso aqui, né? Porque o Senhor, Ele não quer que nós venhamos a nos contaminar. Então o princípio era de que ao comer os alimentos e o vinho do rei, eles entendiam que estavam sendo contaminados. E aqui nós estamos falando de retirar as contaminações e deixar de se contaminar novamente. Nós precisamos viver em libertação. Precisamos viver uma vida sem contaminação. Precisamos viver uma vida nesta terra e não nos contaminando com as situações desse dia a dia, com as condições dessa terra, porque elas vão tentar sim nos contaminar. Nós estamos vivendo, é igual uma roupa, né? A gente não lava roupa toda hora? Colocou essa roupa aqui, hoje de tardezinha, eu posso tirar essa roupa e colocar ela para lavar. Ela está parecendo suja? Ela está suja? Não. Aparentemente, ela está limpa. Ela não está suja. Mas a verdade é que ela está suja.
Ela está suja porque ela foi usada. Então a nossa vida também é assim. Aparentemente, ao final do dia, nós podemos estar olhando para a nossa vida e achando que nós não estamos contaminados. Mas quando a gente vai lavar a roupa diante de Deus, ao final do dia, em oração, nós precisamos apresentar a Ele os nossos pecados. Pecamos sim, Senhor. Pecamos em pensamento, pecamos em omissão, pecamos em atitudes. São os suores. Você não está vendo o suor aqui, ó. Você não está vendo. Mas existe suor aqui nessa roupa, né? Os suores do meu corpo estão pregados aqui. E nós precisamos entender que isso precisa ser lavado constantemente. Porque senão isso daqui fede, isso daqui estraga, isso é ruim. E nós precisamos, no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito, estar constantemente diante do Senhor, buscando esta lavagem da água da vida, buscando a purificação da sua palavra, que é como a potassa do lavadeiro. O que é a potassa do lavadeiro? A Bíblia diz, né, que é o sabão do lavandeiro. Naquela época não existia sabão em pó como nós temos, né? As pessoas lavavam as vasilhas. Você lembra, Vânia? Não? A Vânia não lembra. Nem é do meu tempo também. Eu só vou contar do que eu ouvi nos livros de história. As pessoas lavavam as vasilhas com areia, né? Pegava areia, colocava areia numa bucha vegetal, né? Nessas buchas que nascem por aí, ou num pano, ou qualquer outra coisa, lavava as vasilhas com areia. A areia tirava, né, a gordura, lavava com cinza, né? Muitas vezes lavava. Eu ouvi falar também, não é da minha época, mas é bem lá para trás, né, dos antigos, falava que eles faziam sabão de cinza, chamava sabão de coada. Eu não sei como é que faz não, gente, nem me pergunte. Mas eu sei que a água corria pela cinza e saía aquela água, aquela borra, né, da cinza, e daquela água fazia o sabão. Colocava com sebo, derretia o sebo. E aquele sabão, ele deixava tudo branquinho, branquinho. E eu vou contar para vocês, sabe, o meu pai é dentista, e ele nos ensinava, eu via ele fazer, né? E hoje em dia você não precisa mais fazer, porque a pasta de dente já tem isso. Carvão ativado. Você já ouviu falar de carvão ativado? Aí agora tem uns sabonetes por aí para lavar o rosto, né? Cremes com carvão ativado. Por quê? Porque o carvão, ele limpa, ele purifica. Então meu pai escovava os dentes com cinza do fogão. Ele ia lá, colocava a escova de dente um pouquinho na cinza e escovava os dentes com cinza para o dente não ficar amarelado, porque a cinza, ela trazia a brancura. Então todas essas coisas eram usadas antigamente, quando não havia sabão em pó, não havia Vanish, né? Olha eu fazendo propaganda aqui, mas aqueles branqueadores, né? Na minha época, o mal que tinha era anil, né? Anil a gente lavava, minha mãe lavava as roupas brancas, deixava a roupa quarando. Você lembra que é quarar, né? Quem é antigo igual eu lembra. Colocava no quarador, né? Aquela roupa ensaboada debaixo de um plástico para aquela roupa esquentar ali no sol, e aquilo dali fazia uma reação química. E depois daquilo, a minha mãe fazia uma água com um pouquinho de anil e mergulhava a roupa branca. Ficava branquinha, branquinha, branquinha. Por quê? Meu pai era dentista, precisava da roupa branquinha, né? Então, minha mãe tinha aquele cuidado de lavar a roupa do meu pai e deixar ela branquinha. Pois é isso que Deus quer de nós. Que a gente venha ser deixado branquinhos, através do carvão ativado da palavra de Deus, da água da vida da palavra de Deus, da potassa do lavadeiro que está na palavra de Deus. A palavra nos lava, nos limpa, nos purifica, e nós não podemos ficar rolando na lama.
rolar na lama, nos purificar, porque quem vai brincar na lama se suja de lama. Quem vai brincar na areia se enche de areia. Quem vai brincar na terra se suja de terra. Então, nós precisamos ter uma postura de não nos contaminarmos com os princípios deste mundo. Não rolar na lama, não brincar na areia, né? Ai, irmã Cristine, mas brincar na areia é bom. Exatamente. O mundo muitas vezes traz coisas divertidas para nós, que parecem ser muito agradáveis, mas elas não são boas, porque elas vão nos contaminar. Eu sempre falo aqui, né, a respeito da contaminação do cheiro, né? Eu sou engenheira agrônoma, então quando a gente ia visitar as granjas de porco lá em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, a gente pensa que granja de porco é tudo sujo, né? Mas aquelas granjas, elas são extremamente cuidadosas, porque existem muitas bactérias, muitas doenças que acabam atingindo os porcos, também as aves, né? Então, para você entrar lá dentro do chiqueiro, lá dentro do galpão, né? Principalmente da maternidade, onde estavam as porcas, queriam parir, você precisava trocar os sapatos, colocar uma touca na cabeça, não podia entrar com a sua roupa. Às vezes eles davam uma roupa esterilizada para você entrar lá dentro, né? E a gente ia todo esterilizado daquele jeito, né? Ia lá esterilizado, colocava o sapato, colocava a roupa esterilizada que a granja ofertava para você poder entrar lá naquele lugar. Era todo um cuidado sanitário muito rigoroso. Mas eu quero dizer para você, o cheiro vinha junto. Entendeu? Por mais que você cuidasse para entrar naquele lugar, o cheiro daquele lugar, ele contaminava você. Contaminava o seu cabelo, contaminava a sua pele, contaminava o seu corpo. Não tinha jeito, tinha que chegar em casa, tentar tomar um banho, né? E por mais que você tomasse, quanto mais tempo você passava lá dentro daquele lugar, apesar de ser tão limpo aos nossos olhos, o cheiro impregnava. Pois eu quero dizer para vocês, a vida da gente, vivida lá fora, por mais que pareça, né? Por mais que esteja parecendo que você está todo cuidando, tendo todos os cuidados sanitários necessários para poder viver lá naquele lugar, se a gente for para o lado aonde o pecado está, o cheiro do pecado, né? Vamos dizer assim, nem o cheiro, né? Porque de porco é fedor, né? Vamos falar bem a verdade? O fedor, essa é a palavra, da carniça do pecado vai impregnar em você. Por isso que nós precisamos ter atitudes de não nos contaminarmos com os princípios, com a forma de vida desta terra. Nós podemos viver aqui, vamos viver, mas nós podemos escolher. A escolha é nossa. Então eu digo para nós nesta tarde, vamos escolher não nos contaminar. Vamos escolher viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Por mais que tenha que comer só legumes e água, né? Claro que dizendo para você no sentido espiritual, né? Mas é decidir-se para não se contaminar com as coisas que às vezes parecem boas aos seus olhos. E aí, a palavra de Deus diz que sobre Daniel, sobre Ananias, Misael e Azarias, foram eles os únicos que permaneceram na presença do rei. Ou seja, eles foram os únicos que permaneceram no palácio do rei, porque os outros foram levados escravos para fora do palácio do rei. Como que vivia um escravo fora da presença do rei? Não vivia bem. Aquele escravo não comia bem. Ele tinha uma porção diária apenas de comida e olha lá o que era. Mas Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eu estou trocando o nome deles aqui, mas Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles foram escolhidos para permanecer na presença do rei, porque sobre eles havia uma sabedoria inigualável. Mesmo diante dos magos e dos astrólogos do próprio rei, de todos
toda aquela terra, eles davam 10 vezes a 0. Aqui a Bíblia diz, 10 vezes eles eram mais sábios do que os astrólogos, do que os magos de todo o reino de Nabucodonosor. Ou seja, Deus os honrou, Deus abençoou para que, na medida do possível, eles pudessem ter uma vida realmente inigualável. E é isso que eu quero dizer para você. Eles foram mandados de volta para sua terra? Não. Eles morreram na Babilônia. Eles morreram ali. Provavelmente eles não voltaram para Israel. Porque eles ficaram 70 anos na Babilônia presos, né? Talvez eles não tenham voltado, a Bíblia não nos relata, mas talvez eles não tenham voltado para Israel. Talvez nunca mais eles viram aquela cidade. Mas onde eles estavam, onde Deus os plantou, eles floresceram, eles prosperaram, simplesmente porque decidiram não se contaminar. Então essa é a nossa mensagem de hoje, que nós possamos decidir não nos contaminar com os princípios deste mundo, não nos contaminar com a forma de vida deste mundo, e nem se tirarmos, se formos tirados, se formos removidos da nossa zona de conforto, da nossa forma de vida, né, como a gente vive agora, mesmo se tirar a gente deste lugar, deste ambiente religioso, né, que a gente possa continuar adorando, que a gente possa continuar buscando ao Senhor, que nós possamos continuar tendo a mesma postura de agora em todo o tempo da nossa vida. Essa é a minha oração, por mim e por você, que nós estejamos assim. Amém? Nós vamos encerrar nossa reunião de hoje. A irmã Elizabeth vai orar então pela família dos pedidos da Denise. Desculpe se você postou aqui e às vezes a gente não vê, né? Mas a gente vai continuar orando. A Daiane Rodrigues também está conosco aqui, obrigada. Eu vou olhar para todos aqui para ver se eu não passei nenhum. Mas todos vão receber oração, né? A irmã Elizabeth vai estar aqui orando conosco. E logo depois a gente encerra a nossa reunião de hoje, nesta sexta-feira. Na próxima semana, se Deus quiser, estaremos aqui mais uma vez com uma palavra de ânimo, de bênção para a sua vida. Então não se esqueça, coloque lá no seu relógio, no seu calendário, às 13 horas tem reunião de libertação. E aí você vai receber a sua notificação para que você esteja conosco aqui. Nós ficamos muito felizes pelo fato de você estar conosco, tá bom? Deus abençoe e vamos seguir então agora para encerrar com a oração através da irmã Elizabeth. Um grande beijo a todos, um ótimo final de semana e que Deus os abençoe. Amém. Glória a Deus, né, por esta palavra, por esse momento, por esta oportunidade, que nós venhamos entregar nossa vida para o Senhor a cada dia, que nós venhamos a cada dia agradecer ao Senhor por cada oportunidade que Ele nos deu. Só de nós ter levantado, só de nós respirar, nós temos motivo para agradecer ao Senhor. Paizinho querido, nesta hora, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te bendizemos, pois só o Senhor é o nosso Deus, e só Deus é o nosso, só o Senhor é o nosso Deus. Nós queremos, ó Pai, a cada dia, né, entregar nosso coração, a nossa mente Senhor. ao Senhor. Amém, Nós queremos ser Deus. conduzidos, Senhor, pela Tua mão. Amém, Assim Pai. como o Senhor conduziu aquele Deus. povo no deserto, Amém, com a nuvem, Senhor. com a coluna de fogo. Sim, Senhor, nós que nós clamamos. venhamos, Pai, estar direcionada a cada dia pela Tua palavra. Que quando a nuvem se movia, o povo se movia. Quando a nuvem parava, o povo parava. Que nós venhamos ser obedientes à Tua palavra, Senhor. Nos ajuda a cada dia a ser praticantes da Tua palavra, não ouvintes, como que foi a palavra de hoje, Pai. Nos dê sabedoria, Amém, nos dê Senhor. entendimento, nos dê temor Amém, ó Deus. ao Senhor. Nesta hora, Pai, nós queremos colocar cada ouvinte, cada Amém, pessoa que está aí, cada pessoa que vai ouvir na Tua presença, Pai. Eu não sei as Sim, necessidades, mas o Senhor sabe. Vai de encontro com a família de cada um. Amém, Pai. Vai de encontro com aquela família que está
que está com pessoas enfermas, como Sim, a ó irmã Deus. já falou aqui, o Vilmar. Amém, Senhor. Quantas pessoas estão, Senhor, num hospital, no UTI, no CTI, na vaga, na fila de espera. Amém, Senhor. Alcança essas vidas, Pai, com a tua mão de poder, de cura, com a Amém, tua Pai. bondade, com a tua misericórdia. Sim, ó Deus. Nós clamamos ao Senhor, Pai, pois não é, a nossa oração é clamar, porque a tua verdade, palavra Deus. diz que clama e o Senhor vai responder. Amém, Senhor. E no nome do teu Filho amado Jesus Cristo que nós estamos aqui, Pai, clamando ao Senhor, clamando pelo pedido de oração da Denise, pela sua família, Amém, do Eduardo e sua família, pela Paula e sua família. Amém, Senhor. Alcança essas famílias, Pai, especificamente Deus. porque ela colocou aí também o pedido e todas que estão aí. Sim, Alcança Senhor. a família, trazendo cura, A trazendo casa, libertação. Amém, Alcança Deus. sua vida financeira, sua vida espiritual, sua vida Amém, com Pai. Deus. Porque para nós o mais importante é a presença de Deus. É verdade, É um Senhor. encontro verdadeiro com o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, alcança cada familiar, o seu casamento, restaura o amor das famílias, restaura, né, a comunhão. Eu também quero pedir para o Senhor, né, na tua palavra diz que converta o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos Amém, pais. Senhor. Em nome de Jesus, tira toda a desobediência, toda a rebeldia Sim, ó dos Deus, em filhos, nome Pai. de Jesus. A tua palavra diz que para nós irar, mas não pecar. Porque tem muitos filhos irados, tem muitos pais irados, mas que não venham a pecar. Amém, Senhor. Dê sabedoria, Pai, em nome de Jesus. Amém, Nós Pai. queremos colocar, Pai, a cidade de Alto Taquari na tua presença. Amém, Senhor. Alcança os governantes, né, a prefeita e todos Sim, aqueles Senhor. que estão ali. Amém, Senhor, em Deus. nome de Jesus, que caia por terra todo engano, toda mentira, tudo aquilo que não for do Senhor. Amém. Dê ordem aos teus anjos, como nós lemos aqui, Pai. Cerca essa cidade, Sim, ó Deus. a entrada e a saída. Amém, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos colocar, Pai, a todas as cidades, né, do Brasil, queremos colocar a nossa nação. Amém, Senhor. Oh Jesus, Nós tenha precisamos, misericórdia, Senhor. Toda Tenha estrutura, misericórdia Deus, da em nossa nome de nação. Que caia por terra, Amém, Pai, Senhor. toda investida do inimigo. Amém, Senhor. Tudo aquilo que ele planeja, tudo aquilo que ele, né, arquiteta contra o nosso Brasil, Amém, Pai, em nome Senhor. de Jesus. Em nome de Jesus. Alcança a presidência, o Sim, ó presidente, Deus. né, os poderes Amém, executivos, Senhor. legislativo, judiciário. Amém, Pai. Em nome de Jesus, pois é o Senhor que tem o domínio, é o que tem o controle de tudo, Pai. É verdade, ó Nós te Deus. pedimos, Espírito Santo de Deus, que Amém, convence Senhor. o homem do pecado e da justiça. Amém, Assopra sobre essas vidas. Assopra sobre cada ser humano, cada vida, Pai, cada Sim, ó família Deus. representada nos quatro cantos desta terra, os jovens, as crianças, os adolescentes, Pai. Quebra todo jugo, que caia por terra toda ação maligna, toda ação, né, de principado, potestade, príncipe das trevas, dominadores desse sistema, hostes espirituais da maldade. Que Amém, o Senhor Senhor. repreenda, em nome de Jesus, esses principados e potestade. Nós queremos, Pai, também pedir pelo Afeganistão. Pai, tem misericórdia daquelas Amém, famílias, Senhor. dos nossos irmãos, É verdade, de todos Deus. aqueles que estão ali. É tão doído ver a situação daquele povo, Pai. Em nome de Jesus, alcança aquelas nações que estão perseguindo também, Senhor. Sim, ó Deus. Nós sabemos, Deus, que o Senhor que está no controle e tudo é permitido pelo Senhor. Nós também sabemos que a palavra do Senhor está se cumprindo, Jesus está voltando. Nos prepara, que nós venhamos estar preparados para ter esse encontro, Pai, com Jesus, Amém. porque Ele vai voltar para buscar É o teu verdade, povo. Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos também por Jerusalém, Israel, Sim, Senhor. que haja Clamamos paz. Que haja paz, Senhor. Que a bondade, a misericórdia do Senhor alcança. Em nome de Jesus. Amém, Eu quero Pai. colocar, Pai, em nome de Jesus, todos aqueles, Senhor, que está angustiado, que está deprimido. Em nome de Jesus, que a bondade do Senhor alcance essas vidas, que eles sejam libertos, né, que quebra todas as amarras, que eles venham ter um posicionamento, igual está aqui na palavra, não se contaminar com o mal, com as coisas que nos faz pecar.
Amém, em nome Senhor. de Jesus. Nos dê um final de semana abençoado na tua presença, Pai. Né, que o Senhor nos livre de todo mal, que o Senhor, né, que nos livre da bala perdida, Amém, nos livre dos acidentes, do animal feroz, nos livre do homem mau, do homem sanguinário. Amém, Em Pai. nome de Jesus, Em nós nome de confiamos no Senhor. Guarda, Senhor, a nossa alma. Guarda a nossa entrada, a nossa saída, por onde nós passarmos. É verdade. É que eu te peço e já te agradeço. Quero colocar também essa igreja aqui, Pai, os membros dessa igreja, os pastores, a liderança, a nossa líder aqui, irmã Cristina, a irmã Vânia, que está aqui conosco, e toda a sua família. Que o Senhor alcance, né, e guarde e livre de todo o mal, de toda a armadilha do inimigo. É que eu te Amém, peço Senhor. e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.